Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma aula, vamos lá, gente. História, hoje atividade 4. A foto vai estar aí embaixo, mas é a história, atividade 4. Olha direitinho a atividade, gente. Vocês vão ver que nós continuamos falando um pouco dos povos nômades, mas agora nós vamos falar da evolução disso. Eles não foram nômades a vida toda, e alguma coisa aconteceu que as coisas mudaram, então nós vamos falar sobre isso com essa atividade de hoje, tá? Você vai pegar o livro para me acompanhar. Livro de história, abre na página 18. É muito importante que você acompanhe a professora com o livro, porque o que eu estou falando está em imagens no livro. A gente não tem como imprimir tudo isso, mandar em atividade para vocês, porque é muita coisa. Você viu o tamanho das aulas que a professora dá? É vídeos grandes. Então a gente tem que pedir para vocês que, por favor, olhem direitinho, vejam direitinho as imagens, é muito importante para dar tudo certo, tá? Vamos lá, gente? Então, na página 18. Agora nós vamos entender o que aconteceu. Os nômades, lembra? Vamos recapitular. Eles andavam por aí, usavam todos os recursos da natureza. Quando se esgotavam esses recursos, eles mudavam de lugar, certo? Mas com a medida do tempo, o povo começou a aprender a cultivar. Eles começaram a entender. Demorou muito para isso acontecer. Era mais confortável, era mais cômodo para eles usar tudo aquilo e mudar de lugar. Porque eles sabiam que tinha abundância. Mas é claro que as distâncias começaram a ficar muito grandes. E que certas coisas que eles gostavam já começavam a não encontrar. Eles estavam usufruindo de tudo isso e não repondo a natureza. Então, uma hora acaba. Eles começaram a entender que esses frutos, eles tinham sementes, que as raízes, elas podiam ser colocadas em outro pedaço de terra que elas frutificavam, que a água era importante para que isso florescesse. Então, eles foram entendendo as técnicas de cultivo. Eu acho que foi a parte mais importante. Porque a partir daí, eles começaram a mudar os seus hábitos. Se eles arrumassem um lugar para ficar onde a terra era boa e eles entendessem que tirando o caroço de uma fruta, eles poderiam plantar e essa árvore regada poderia dar o fruto, ou então os vegetais, principalmente os vegetais, que era o que mais eles comiam, eles iam plantar essas sementes e essas sementes frutificariam, eles começaram a entender que não precisavam mais montar acampamento e sair. Então, eu acredito que foi o começo da onde os povos todos começaram a se localizar em certos lugares e ficar ali. Isso foi muito importante. A mudança desse povo nômade para essa mudança onde eles já se estabeleciam nos lugares fizeram com que eles mudassem inclusive de nome. Eles não eram mais nômades, aí eles passavam a ser sedentários. Hoje em dia a gente escuta muito essa palavra sedentário para pessoa que não faz exercício físico, que ela tem obesa. Ah, mas ela é assim porque ela é sedentária. Sedentária é aquela pessoa que fica ali. Então, a palavra não quer só dizer que a pessoa não faz exercício físico, que ela tem problemas de saúde. Não é isso. A palavra sedentária quer dizer que ela não precisa se locomover. É uma pessoa que não se locomove, que não se mexe, que não é muito ativa. Então, a palavra sedentária foi usada aqui para esses povos. Eles deixaram de ser nômades para ser sedentários. Espero que vocês tenham entendido. O mapa que está aí na página 18 vai mostrar para nós o que foi cultivado em determinados lugares no mundo, espalhados no continente todo. Vocês sabem, gente, que tem lugares bons para uma coisa e ruins para outras. Isso é uma coisa que, principalmente vocês que moram no sítio, sabem. Que tem coisa que a gente não consegue plantar aqui ou em determinada terra porque ela não dá. Mas e tem outra coisa que é muito melhor nesse lugar do que no outro. Então, a cultura desses alimentos, ela se dava melhor em lugares diferentes espalhados pelo mundo. Então, olhem os continentes. Temos lá a América do Norte. O que se plantava mais nesse tempo lá na América do Norte? Abóbora, quinoa, girassol e cevadinha. Aí depois tem lá
Na América Central tem mais uma quantidade de alimento que era melhor, que dava bem lá. Depois, na América do Sul, que é onde nós estamos, na América do Sul, onde fica o Brasil, que lá dava muita batata, quinoa e tremoço. Esses alimentos, gente, alguns nem são tão muito conhecidos, mas naquela época era muito difundida a alimentação dessas coisas, tá bom? As pessoas usavam demais. Tinha em abundância e depois aprenderam a cultivar. Isso também nós temos lá na Europa, na África, na Ásia e também na Oceania. O que dava nesses lugares com mais frequência? São alimentos, alguns vocês conhecem, outros não, mas que dá pra gente entender a origem. Hoje, com as tecnologias de agricultura, a gente já consegue plantar no nosso país uma coisa que não dava aqui, que o nosso solo não aceitava. Claro, tem que ter a tecnologia da agricultura, a semente trabalhada biogeneticamente, um monte de coisa. Mas você consegue. Hoje nós podemos ver que, por exemplo, lá na África, entre a África e a Ásia, dava trigo. A gente hoje tem muita plantação de trigo aqui. Nós adaptamos o solo para isso. Então, o solo é preparado para plantar trigo. Nós também podemos ver que o arroz, entendeu? Dava mais lá na África. Hoje a gente também tem plantações de arroz, principalmente no sul do país, onde a temperatura, o clima é favorável. Então, gente, prestem bastante atenção nesses alimentos que estão, como foi difundido os primeiros cultivos, porque esses foram os primeiros cultivos. Hoje a gente planta com a tecnologia tudo em qualquer lugar. Mas antigamente não. Então, esses foram os primeiros cultivos. Eu quero que vocês prestem atenção, porque há perguntas nos questionários sobre isso, tá? Depois, gente, nós vamos ver aqui, página 19 tem um questionário que a professora não pediu, porque vocês vão ter mais dificuldade para fazer sem a minha presença, tá? Então, eu deixei. Mas leiam ele, é importante. Aí vocês vão lá para a página 20, vocês vão ver que depois que os povos começaram a ser sedentários, começaram a ter a própria cultura, cultivar as suas coisas, eles começaram a se estabelecer mais num lugar. Morar num lugar, gente, se estabelecer naquele lugar, é o início das primeiras aldeias. Nós vamos usar esse nome, por quê? Porque eram, assim, construções precárias que tinham que ser refeitas com frequência, porque eles não tinham conhecimento do que ficaria bom estabelecer como casa e que duraria por muito tempo. Então eles usavam materiais da natureza e tudo isso para fazer essas casas, lugares onde eles iam dormir, com a diferença do povo nômade que fazia tudo muito rápido de tirar, como tendas, por exemplo. Fazia tenda, durava um tempo lá naquele lugar, depois enrolava e levava. Agora não, agora eles estavam se situando num lugar só, perto de leito de rio, onde tinha terra boa para plantar. Então, para ficar nesses lugares, as residências tinham que ser mais fixas. E os lugares que eles iam abrigar sementes, abrigar animais, cercar animais, tinha que ser diferente. Porque não dava mais para ser uma coisa que desmonta e leva. Tinha que ser uma coisa mais fixa. Então surgiram as primeiras aldeias. Nessas aldeias, gente, era assim, todo mundo hoje vai caçar. Aí saía todo mundo para caçar. Você acha que era assim? Não era. Por que não era? Porque não podiam deixar outras coisas desprovidas. Porque além de caçar, tinha as crianças para cuidar, tinha alimentação de todos para fazer, tinha que limpar o lugar onde os animais estavam cercados. Então, uma aldeia tinha várias atividades. Essas atividades, gente, elas tinham que ser divididas entre todos eles. Então, tinha aqueles que eram os caçadores, que saíam para caçar. Tinha aquelas mulheres, principalmente, que ficavam com a produção da alimentação. Tinha outras pessoas que ficavam com o armazenamento da produção. Tinham outras que ficavam diretamente nas lavouras, onde eles estavam plantando, cuidando só daquilo. Então, eram divididas funções. Olha como as coisas começaram para chegar no que elas são hoje. Hoje é isso, né, gente? Hoje a gente tem cada um numa função diferente em todas as coisas e muitas funções. E a pessoa se especializa numa função só e desempenha um trabalho para ajudar um todo. É o início de uma sociedade, né? A aldeia é isso, então. E eu também vou fazer perguntas sobre isso, sobre essa organização, tá? Como que eles se organizam e para que tudo dê certo. Porque se todo mundo fosse, gente, pescar ao mesmo tempo, outras coisas ficavam desprovidas.
Então, eles foram descobrindo, separando em grupos e em aptidões, o que cada um fazia, né? Lá na página 21, que é a última, tem um texto bem facinho que vai falar, gente, sobre como que trabalhavam esses povos, que eles tinham um líder, uma liderança. Sempre tem que ter alguém, sempre, porque senão vira bagunça. Cada um faz o que quer, não pode. Então, sempre tem que ter uma liderança. E como que essas lideranças agiam nas aldeias. Leia esse texto que vai ajudar você a responder esse questionário, que eu vou ler agora as perguntas para você. Primeira, é possível dizer que os seres humanos aprendem a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Por quê? Eu já expliquei isso. Hoje, todo mundo pode plantar tudo em qualquer lugar? Antigamente podia? Então, você tem que explicar, tá? Quais alimentos representados no mapa da página 18, ó, aquele mapa que eu falei sobre os alimentos divididos nos continentes, você já experimentou? Eu acho que você vai achar um monte aí de alimento que você já comeu. Escreve aí para a professora. O que são povos sedentários? Eu já expliquei isso aqui também no vídeo. Como eram organizadas as primeiras aldeias construídas pelos povos sedentários? Se você não lembra, você pode procurar no texto, mas você vai ler o texto e vai lembrar como que a professora explicou aqui para você. Segundo a estimativa do IBGE de 2017, o Brasil hoje conta com quantos habitantes? Isso está nesse texto da página 19 que eu não li, tá? Eu quero que você veja quantos habitantes temos no Brasil hoje, de acordo com o censo de 2017. O que é censo? É a contagem de pessoas que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, faz de 10 em 10 anos. Se conta a população. Então, em 2017, se contou a população e sabe quantos habitantes tem no Brasil? Você vai saber porque você vai ler lá no texto e vai responder para mim. Por que os nômades trabalhavam juntos no passado? Explique. Procura no texto. Eles trabalhavam todo mundo junto? Por quê? Será que eles não tinham muita experiência em fazer as coisas? Bom, tô falando demais, pensa aí. Como funcionava a liderança entre os povos nômades? Também está escrito lá na página 21. Então, o texto da página 21 é muito importante, para que você leia e tenha todas essas respostas que eu estou pedindo. Tá? Qualquer dúvida, pergunta, estou aqui para explicar, espero que você tenha entendido, tá bom? A gente se vê, até mais!